Olá, deusas! Mais um episódio do nosso podcast Arcanos Cast, sempre trazendo toda semana algum tema bem específico para a gente pensar aí as questões da nossa vida, para a gente refletir, para a gente tomar decisões ou mudar mesmo o modo de enxergar algumas questões da vida. O meu nome é Fabiana Foli e sou eu que toda semana estou aqui trazendo essas mensagens, sempre com aval dos arcanos maiores e menores do tarô, o nosso queridinho tarô. E assim, hoje eu queria trazer uma carta, um tema carta, que vai fugir, não sei se é a primeira vez, acho que não é a primeira vez neste podcast que eu vou falar sobre arcanos menores. Mas assim, a realidade, e confessando aqui, eu percebi que eu falo pouquíssimo dos arcanos menores. Não que eles sejam menos importantes, lógico que não. Mas é que os arcanos menores, eles são mais cotidianos. Eu gosto de usá-los sempre como auxiliares para os arcanos maiores. Mas hoje eu vou trazer uma carta que eu venho pensando nela há alguns dias, né? Pensando aqui nos temas para o meu podcast, nos temas para, né, falar no meu Instagram e tal. Essa carta me veio com algumas conversas que eu tive com amigas, pessoas próximas a mim, observando também os meus atendimentos. Mas em especial, essa semana, uma amiga minha, muito querida, veio me falar algo que lembrou muito essa carta e lembrou muito todas as vezes, e você provavelmente também vai se identificar, em que eu quis é, carregar um mundo nas costas. Né? Então, essa minha amiga, ela chegou pra mim e falou assim, num dia de sábado, ela falou, hoje eu me dei uma folga, né? Não fui trabalhar, vim fazer outras coisas, né? Falou que tomou um café da manhã numa padaria e, né, se deu essa folga porque foi uma semana muito puxada, segundo ela, né? E que ela teve que resolver muitas coisas e ela está enfrentando outros desafios, né, na vida dela e outras questões. Então, ela se deu uma folga num sábado que normalmente ela trabalharia. E ela falou pra mim, e aí aqui que a gente vai se identificar, o quanto ela estava se sentindo culpada de não estar no trabalho, de quanto ela estava se sentindo culpada por não estar lá fazendo o que ela faz todo sábado, né? Ela tem um negócio próprio, então ela pode se dar, né, essas folgas. Só que ela nunca se dá essas folgas, né? As folgas geralmente do negócio dela é os domingos em que o negócio não abre. Então, ela estava falando o quanto ela estava se sentindo culpada, o quanto ela achava que tinha coisas para fazer e tal. E ela sabia e tinha noção, né, de quanto isso era tóxico com ela mesma, mas ela não conseguia não deixar de sentir isso. E acaba, gente, que essa sensação rouba da gente, né? Rouba da gente o descanso que a gente gostaria de dar a nós mesmos, né? O lazer, a diversão que o ser humano necessita. Né? Então eu venho trazendo aqui vários questionamentos, né? Porque para mim não há reflexão, não há questionamentos, não há espiritualidade sem consciência também social, tá, gente? Aqui não é luz, paz e amor, namastê, sabe? Ho'oponopono, em que a gente não leva nada em consideração. Aqui eu sempre levo em consideração as questões sociais. Né? Então, a gente tem, assim, a gente pode pensar em várias camadas, né, disso de se sentir culpada por não estar trabalhando. Ela, no caso, é um negócio próprio que depende dela, que foi há muita luta, há muito suor e muito sufoco, ela conseguiu, inclusive durante a pandemia, manter o negócio dela. Né? Uma mulher que veio da
não vou dizer da pobreza, né? Mas é uma mulher que não é rica, que é negra e que trabalhou para outras pessoas, né? E que conseguiu, a muitas custas, montar o negócio dela. Então, quando ela se dá essa folga, né, ela se sente culpada. Né? Eu ia falar que até durante a pandemia ela conseguiu manter o negócio dela, né? Período em que muitos negócios fecharam. Então, vocês imaginam a guerreirona que ela não é. E esse arquétipo da guerreira, né, da guerreira Xena, as mulheres, principalmente essas mulheres que decidem, né, trabalhar por conta própria ou decidem assumir as coisas, assumir a casa, assumir uma criação de um filho, né, uma maternidade solo, assumir, enfim, né, aqui a gente pode ter várias nuances, várias coisas, essa sensação, né, de que a gente tem que estar sempre guerreando, fazendo as coisas, né, nesse arquétipo, a gente sabe que nós somos mulheres, mas a gente está com essa energia masculina muito em desequilíbrio. Eu não gosto muito de falar energia masculina e feminina, parece uma coisa meio, né, mas é tão importante falar sobre isso, porque são energias. Aqui a gente não está falando de sexo biológico, né, a gente está falando sobre energias mesmo. E às vezes a vida, né, as dificuldades sociais, as dificuldades, né, de às vezes soltar a mão do que a gente está fazendo, da perfeição, enfim, se liberar para sentir prazer. E aqui a gente pode estar falando de prazer de lazer, prazer sexual, prazer, né, é muito mais cobrado quando a gente mesmo se cobra, principalmente, né? Porque a gente está vivendo esse arquétipo da guerreira, da mulher forte, da mulher, né? Tem que ser a mulher forte, mulher não sei o quê. E tem uma coisa, uma romantização dessa mulher, não? Essa mulher é guerreirona. Eu lembro que tem algumas coisas assim, umas fotos, né? A mulher trabalhando com um carrinho de bebê e mochila do iFood, guerreira, não sei o que. Não, gente, pelo amor de Deus. A necessidade que essa mulher tem de estar na rua com o seu bebê, num carrinho de bebê, entregando comida por causa de dinheiro, né? Então, aqui a gente se pergunta, né? Nossa, mas isso é necessário, né? No caso dela, ela sabe onde aperta. Ela não está ali brincando de guerreira. Ela precisa daquilo, sabe? Às vezes porque ou o pai não assumiu, ou porque o salário do pai não dá, porque ela não tem uma rede de apoio. Esse sistema que a gente vive, o sistema capitalista, ele tem, né, ao mesmo tempo, a cobrança do patriarcado que coloca a mulher num papel de fragilidade, né, de ser menos forte, de ser incapaz, né, de fazer algumas coisas que só foram feitas para os homens, né, esse papel do patriarcado, ao mesmo em conflito, né, com o capitalismo, que vem obrigando aí as mulheres, né, desde o do seu início a trabalharem nas indústrias, nas fábricas, né, e aí a gente pode ter um período de guerra, em que os homens foram para a guerra, as mulheres ficaram com os papéis de trabalhar, as crianças, né? Então, a gente tem esse conflito, porque ao mesmo tempo que a mulher é cobrada para ser mulher, ela, né, ser mulher, mulherzinha, viver toda a plenitude do feminino, né? Somos mulheres, somos não sei o que, né? A gente também é cobrada por ser guerreira, por ser admirada. Então é um grande conflito, né? Um grande conflito. E aí hoje eu trago esse arquétipo da sobrecarga. A gente tem muitos, por exemplo, mitos arquetípicos que falam de diversos aspectos da nossa identidade e dos nossos sofrimentos também. Para a gente exemplificar aqui, vou trazer um mito
que me lembra muito, inclusive, a carta 10 de Paus, que é a carta que eu vou falar hoje, né, do tarô, que é o mito de Atlas e todo aquilo e toda essa questão de carregar o mundo nas costas, né? Atlas aí na mitologia grega foi um titã, diferente dos olimpianos, né? O titã, eles eram enormes e eles estavam em conflitos com os olimpianos, que era Zeus, né? Deméter, Atena, esses são os olimpianos, né? Então, o Atlas, junto com outros titãs, eles tentaram derrotar Zeus e alcançar o poder supremo, né? Então, o Zeus venceu a disputa e condenou o Atlas a carregar em seus ombros o peso dos céus. É aquela figura aí que a gente vê mítica, né, de um homem carregando como se fosse o mundo assim nas costas. Então, por exemplo, algumas de nós, a gente se comporta, né, aqui falando com as mulheres, mas os homens que estão ouvindo também podem entender o que eu estou falando perfeitamente, se não tiver masculinidade frágil. Algumas de nós, a gente acaba se comportando como se a gente estivesse condenadas a carregar esse peso, sabe? Esse peso do mundo também. A gente se coloca a fazeres e mais a fazeres. E pouco tempo para a gente descansar, ou pouco tempo para a gente ter o lazer, ou pouco tempo para a gente se dar o prazer. Né? Porque o descanso não é só dormir. O descanso é você ter uma boa alimentação, é você estar com quem você ama, é você poder se dedicar a cuidar de você, do seu corpo físico. No sistema atual que a gente vive, isso é impossível, gente. Como que a pessoa trabalha às vezes 8, 9 horas por dia, pega ônibus, né? Tem toda a trajetória, chega em casa cansada, a pessoa só quer deitar e dormir, só quer comer alguma coisa, qualquer coisa que não seja saudável, né? Às vezes consegue comer algo saudável, quando consegue comer e dormir, e não sobra muito tempo, né? A escala de trabalho atual ela é muito puxada. E para quem vive o próprio negócio, acaba se colocando, né? Se colocando na obrigação de ter essa carga pesada. Porque senão na cabeça dessa pessoa, na cabeça dessa pessoa é a seguinte, como eu dei o exemplo da minha amiga. Na cabeça dessa pessoa, se eu não faço tudo pesado, não delego, não, sabe? Eu me sinto culpada porque eu não faço parte desse arquétipo da fodona, né? Da poderosa que faz a porra toda. Da mulher que trabalha 8 horas, sabe? A gente se coloca ali todo mundo no mesmo pacote, de forma diferente, lógico, né? Vai depender de carga de horário, né? Desculpa, de cargo de trabalho, né? De faixa etária. A gente está falando uma diversidade aqui, né? De coisas, faixa etária, cargo que a pessoa ocupa. A gente está falando também de nível de estudo. Então, tem uma série de coisas que a gente vai perceber, né? E que acabam, de qualquer forma, né? Independente disso tudo, a gente acaba se cobrando na maternidade, acaba se cobrando dentro de casa, acaba se cobrando em pequenas coisas. Então, a gente acaba sofrendo esse complexo de Atlas, né? Porque a gente acaba se condenando a arcar com as responsabilidades. As nossas, no sentido da gente mesmo se sobrecarregar, e às vezes até as responsabilidades alheias, sabe? E esse ciclo acaba impedindo o nosso próprio desenvolvimento, como também impossibilita também que outras pessoas cresçam quando você delega alguma coisa, né? Qualquer coisa, aqui a gente pode estar falando de qualquer coisa. Né? Você acaba impedindo que a pessoa faça ali, que a pessoa naturaliza que aquilo ali não é ela que faz, ela não sabe fazer, a outra pessoa já vai fazer, é natural. Então, né, foi você mesmo que pegou aquilo para você. Então, não tem como a pessoa ficar brigando para que você solte, né? A gente que tem que ter essa noção. Então, a gente precisa acreditar na capacidade do nosso próximo, né, das pessoas que estão à nossa volta, e estabelecer para a gente mesmo uma atitude de maior leveza em relação à vida, encarando os nossos limites e os nossos potenciais também. Porque quando a gente delega, quando a gente tira um pouquinho do peso das nossas costas, a gente não vai ser fraca por isso, menos potente por isso. Muito pelo contrário.
né? A gente está potencializando outra pessoa e a gente está cuidando da gente, né? Isso tudo tem que estar dentro do pacote. Então, na vida moderna, a gente não precisa ser titãs, né? Para entender, por exemplo, que o Atlas sentiu, né? A pressão de múltiplas responsabilidades, o trabalho, família, relacionamentos, as obrigações sociais, pode fazer a gente como se estivéssemos sustentando o próprio céu, igual o pobre do Atlas, né? O pobre. E como Atlas, muitas vezes a gente se convence de que não há outra opção além de continuar suportando o peso, mesmo que isso nos custe a saúde física e mental. A cultura da superação, a gente vê muito isso, né, em rede social, a gente vê muito isso nos exemplos, exemplo de mãe, isso é muito comum. A gente lembrar da nossa mãe, muitas vezes, muitas mães solteiras, né, passaram por essa síndrome de Atlas. Muitas mães, às vezes casadas mesmo, né, se sentiam culpadas por serem eu já vi isso, gente. A mulher que se sente culpada por ser dona de casa e acha que por ela ser dona de casa ela trabalha menos que uma mulher que vai para a rua. Sabe? Dependendo muito da casa que você tá, você trabalha tão ou mais quanto. Né? Eu entendo que a mulher que trabalha na rua, ela vai pra rua, aí chega às vezes cansada, tem que fazer as coisas dentro de casa. Mas a mulher que está dentro de casa também se sobrecarrega também. Com muita coisa dentro de casa, né? E ela tá ali 24 horas. E ela não tem nenhuma válvula de escape. E eu já vi mulheres se sentindo culpadas, sabe? Falando, hoje eu fiz isso, tô tão cansada. Se explicando, eu vejo que é como se fosse uma explicação de que ela também trabalha pra caramba, mesmo não trabalhando fora. E eu acredito muito nisso também. Serviço de casa é muito pesado, né? Então, essa cultura, né, de superação, que a gente acredita que a gente deve ser incansável, que pedir ajuda é um sinal de fraqueza, né? Isso aí a gente vê demais. Isso aí a gente vê demais. Mas é justamente essa crença que nos prende a um ciclo de sobrecarga e exaustão, né? Então, é a crença de que a gente tem que ser as Xenas guerreiras. A crença de que a gente deve sempre estar na superação, não, supera, não, foda pra caramba. E aí quando a gente cai, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. A gente fica nessa crença de se superar, de sempre vencer, de sempre conseguir, não sei o quê. E aí as pessoas elogiam e tal, beleza. Quando a gente erra, as pessoas podem até perceber, mas, gente, vou falar um negócio. A nossa cobrança pessoal com o nosso erro, o nosso fracasso, sabe? A nossa falta de força para continuar, seja porque a gente teve uma depressão, teve, sabe, um burnout, teve, sei lá. A nossa cobrança com o nosso próprio erro, ela é muito mais pesada. E a gente coloca na cabeça de que todo mundo percebeu. Mas não tá ninguém nem aí, porque cada um tá concentrado nas merdas que tá acontecendo na própria vida, sabe? Às vezes pode perceber tal, mas não é tão como a gente mesmo imaginar. O que os outros vão pensar? Minha irmã, foda-se os outros, certo? Liga o botãozinho do foda-se, sabe? Se recupera do que você precisa se recuperar. E aí você começa a se abdicar a solucionar, tá? Porque eu ia falar que a solução não está em se abdicar, sabe? Das responsabilidades, não é isso. Eu ia falar isso, né? Mas é em aprender a priorizar e a delegar, sabe? Às vezes abdicar de algumas coisas também, às vezes a gente precisa mesmo, sabe? Tem coisa que a gente acha que é responsabilidade, mas não tem necessidade nenhuma de estar ali. E assim como o Atlas foi temporariamente aliviado por um fardo, quando no mito todo o Hércules tem uma parte lá do mito do Atlas, que o Hércules segurou o céu para ele por um período, né? E aí ele sentiu o peso que ele dava. Quando quando aquele peso sai, que você sente, caramba, olha o peso que eu estava carregando. Né?
Nós também podemos buscar alívio e compartilhar nossas cargas, sabe? E aí você estuda a melhor forma de fazer isso. Isso é sabedoria. Pedir ajuda, dividir responsabilidades, ou mesmo simplificar as nossas obrigações são atos de sabedoria e não de fraqueza. Porque a gente endemoniza a fraqueza como se fosse algo horroroso. E fraqueza é algo humano, minha gente. A gente se sentir fraco é humano, sabe? E a fraqueza pode ser um alerta para algo que está rolando aí na sua vida. O que está rolando aí na sua vida para você olhar? Por que eu estou assim fraca? Por que eu estou assim sem conseguir fazer as coisas? Vou investigar. Não é morar na fraqueza. É você entender por que você está fraca naquele período. Certo? Além disso, é essencial a gente entender também que a gente não pode carregar mais do que necessário. E muitas vezes o peso que a gente coloca ali, né, ou que a gente pensa que está ali, né, é irreal. Às vezes a gente acha que é uma coisa e é outra. Aquilo é irreal, aquilo não existe. Não naquela expectativa que a gente está botando ali, sabe? O peso é inflado por expectativas que não existem, gente. Da gente achar o que os outros vão pensar, da gente achar que se eu fraquejasse, né, se eu me mostrar fraca, eu vou ser uma derrotada, sabe? Eu nunca mais vou conseguir voltar ao que eu era. Tem essa dificuldade também, né, de voltar a ser o que era. Mas, gente, vocês precisam entender, isso eu aprendi na porrada, tá? Aprendi na porrada. A gente nunca volta a ser o que a gente era. A gente não volta a ser o que a gente era. Ninguém. Você não é a mesma coisa que você era ontem. Sempre tem um aprendizado, por mínimo que seja, uma observação, uma reflexão. Aí pode ser um acontecimento maior, sabe? Pode ser uma porrada que a vida dá. Pode ser aquela queda que é difícil pra caramba sair desse lugar. Eu passava por isso sempre, sabe? De desistir, de fraquejar, de cair, sabe? De não conseguir me levantar. E toda vez que isso acontecia, era muito difícil eu voltar às rédeas da minha vida. Então eu decidi o seguinte, sempre que a vida dá aquelas rasteiras, gente, isso faz parte da jornada da vida, inclusive isso é falado no tarô o tempo todo, eu decidi que eu vou levar a rasteira, sabe? E mesmo que esteja doendo, eu vou continuar. Mesmo que esteja difícil, eu vou continuar, porque eu não consigo levantar com facilidade. Então, eu tô aprendendo a lidar muito com isso, sabe? E eu queria trazer isso para vocês nesse podcast de hoje, nesse episódio de hoje. Deixa eu ver aqui no meu roteirinho, onde eu parei. Bom, assim, a capacidade da gente, né, de lidar com as responsabilidades da vida depende da nossa habilidade em reconhecer os nossos limites e em fazer escolhas conscientes sobre o que nós estamos dispostas a carregar. Então, o fardo, por exemplo, que parecia insuportável, pode se tornar mais leve à medida que a gente aprende a soltar o que não nos serve e a aceitar que não precisamos carregar o céu sozinhos nas costas como o Atlas. Assim a gente encontra equilíbrio, né? O equilíbrio que é necessário para a gente continuar nessa jornada de altos e baixos, como eu falei, de forma mais leve e sustentável. Então preste atenção que isso aqui é a coisa mais importante, uma das coisas mais importantes que eu vou falar nesse podcast. O fardo que parece insuportável, ele pode se tornar mais leve, gente, à medida que a gente aprende a soltar. O que não nos serve, a gente solta. Não tem que ficar carregando o que não serve, sabe? E aceitar que a gente não precisa estar carregando o peso do mundo das costas sozinhas.
Assim a gente encontra o equilíbrio, certo? Para continuar essa jornada. Porque vai ter outros baixos na sua vida. Vai ter momentos que você vai estar lá em cima, vai ter momentos que você vai estar lá embaixo. Então, por exemplo, eu vou dar aqui o meu exemplo, tá? Eu quase desisti do tarô, né, do podcast. Eu tinha um plano do canal do YouTube e não conseguia colocar ele pra frente. Eu quase desisti disso tudo. Então eu resolvi, né, numa queda em que eu poderia entrar em depressão, poderia desistir de tudo, poderia ficar mal, chorando em posição fetal na cama, e tá tudo bem, tá, gente? Chorar em posição fetal, não tem problema nenhum. Mas o meu problema é que eu sabia que se eu fizesse isso, eu ia realmente desistir de algo que é um propósito, sabe? Que é uma missão, que é trazer essas mensagens, que é falar do tarô, que é estar envolvida com a espiritualidade. Pode não ser a minha profissão principal, mas eu preciso estar falando sobre isso. Faz parte de mim e faz parte da minha missão. Então eu decidi, num momento de angústia, em que eu estava lá no fundo do poço, eu comecei o canal no YouTube, sabe? E voltei aqui pro Arcanos Cast. E isso acabou me dando forças para não me manter nesse lugar. Eu não estou dizendo que quando a gente estiver mal, a gente não deve, né? A gente não deve, a gente não deve pegar as coisas, né? No meu caso, foi o que me ajudou, sabe? Foi o que me ajudou. Então, aqui a gente tem dois polos. A gente tem um polo de se abdicar. Por exemplo, se eu tivesse com o meu podcast, com o canal do YouTube, simplesmente abarrotada de coisa para fazer sozinha e não conseguisse dar conta, o que eu poderia fazer? Diminuir vídeos, sabe? Tornar o podcast de 15 em 15 dias, pedir ajuda para alguém, editar vídeo, porque editar vídeo, gente, eu vou falar um negócio, gravar o de menos, mas editar os vídeos, colocar lá. E outra coisa, se você quer ganhar dinheiro, estude isso, edição de vídeo. Vou falar porque tem muito canal no YouTube que as pessoas têm editor de vídeo. E agora eu sei por quê. Entendeu? Então, se eu tivesse abarrotada dessas coisas, eu poderia diminuir, eu poderia pedir ajuda para continuar, né? Mas no meu caso, era porque eu tava assim, eu tava de mãos atadas, sabe? Eu tava muito mal, então eu resolvi pegar essa responsabilidade, mas sabendo que o dia que eu não puder gravar, o dia que eu tiver mal, o dia que eu, sabe, sem me cobrar, eu precisava muito desse up, sabe? Então, o dia que eu não consegui cobrar, o dia que eu não consegui cobrar, o dia que eu não consegui gravar, o dia que eu não consegui postar no Instagram. O Instagram é outro, que eu tinha neurose de ficar botando um monte de coisa. Não, agora eu coloco, gravo os meus videozinhos. Já gravo tudo de uma vez, quando eu vou fazer rios, né? O rios da carta da semana, o rios da sexta-feira de Vênus, sabe? Às vezes coloco um na quarta-feira. Eu já gravo tudo de uma vez. Já edito, já o programa e deixo lá. Instagram também, tô assim, super de boa, sabe? Sem ficar me cobrando de estar postando toda hora. É importante postar para quem tá nesse meio? Mas não é alguma coisa que me traz retorno, né? O Instagram, esse perfil que eu tô, ele ficou parado muito tempo, então ele não entrega muito, mas enfim, é o que eu tenho e tá lá, e eu não vou desfazer esse perfil e fazer outro. Então foi isso, eu aceitei essas coisas, sabe? E o dia que eu conseguir, tiver bombando, que eu conseguir fazer mais vídeos e tiver realmente tendo retorno, eu não vou pensar duas vezes em ter um editor de vídeo. Não vou pensar, porque é um investimento. Então, se você tem um negócio, se você tem, sei lá, em casa, você é dona de casa, e você tem a possibilidade de estar delegando as coisas, delegue. Sabe? Se você tiver a oportunidade de estar dividindo as coisas, dividindo conta,
dividindo às vezes até um desabafo, sabe? Você escuta daí, eu escuto daqui, vamos aqui equilibrar. As pessoas às vezes engolem sapos, não falam o que elas precisam falar, o que elas precisam demonstrar, o que elas querem. Tem isso também, né? Tem as pessoas que carregam o mundo nas costas porque não falam. Então aqui tem um leque de coisas que pode abranger, sabe, essa questão de carregar o mundo nas costas. E a carta, o arcano 10 de paus, sabe, que é um arcano menor do tarô, ele simboliza exatamente isso. O peso das responsabilidades e o fardo que muitas vezes a gente carrega nas nossas vidas. Por exemplo, a maioria das cartas, né, pelo menos a partir do Rider-Waite, ou das cartas, ou do deck de tarô, que eu esqueci de novo o nome, que tem anterior ao Rider-Waite, que ele tinha os arcanos menores desenhados, inclusive o 10 de paus foi uma carta que a Pamela Smith, que foi a ilustradora do Rider-Waite, fez. Ela se baseou nessa carta mais antiga desse tarô, que é um homem, sabe, carregando 10 bastões, de uma forma assim meio desajeitada, né, com grande esforço, sugerindo ali que aquela carga é muito pesada ou que a pessoa está sobrecarregada. Então, quando sai essa carta nas jogadas, eu já sei que tem uma sobrecarga ali, né? Geralmente alguém está assumindo mais do que pode lidar, sabe? Pode ser um alerta também para reavaliar o que está sob os ombros, sabe? Reavalia e reconsidera delegar tarefas. Ou simplificar, como eu falei, o que se está fazendo. Não é deixar de fazer, porque aí você fica inerte. Desculpa. Mas é simplificar, como eu falei. Eu estava ali inerte, assumi a responsabilidade de gravar vídeo para o YouTube de uma forma mais simples, sabe? E de fazer o meu podcast uma vez por semana. E o Instagram de forma mais natural, sem ficar ali me cobrando tanto, sabe? Então, a carta 10 de paus, ela também está no final do naipe, né, numerado, de Ás a 10. Ela tem uma jornada ali, sabe? Tem uma jornada ali, inclusive, no tarô mitológico, é muito interessante falar que tem uma jornada uma história, né, muito interessante do Jasão e os Argonautas, que é um mito também. O naipe numerado do tarô mitológico, ele é baseado nesse mito. E aí, quando chega lá na carta 10 de paus, né, o Jasão, que passou por toda uma jornada, sabe, para ele conseguir pegar de volta o trono que foi usurpado por um tio dele, né, o Pelias. Eu anotei aqui o nome do tio, que eu nunca lembro o nome do tio. Eu lembro do Jasão, mas não lembro do tio, né? Então, o rei é deposto, né? O trono é usurpado pelo Pelias. Aí o Jasão tem lá uma missão de recuperar o trono, né? E para isso ele precisa buscar o velocino de ouro. E aí esse velocino, ele é um símbolo de autoridade, poder, aí tem uns poderes também. Aí o Jasão começa a organizar, né, uma expedição, aí reúne heróis gregos que vão se tornar os argonautas, inclusive o Hércules está lá. E eles partem em direção a Cólquida, onde o velocínio de ouro tá, mas é aquela jornada, aquilo que eu falei, né, dos altos e baixos. Aí, gente, aí começa, né? Aí Jasão começa a enfrentar um monte de coisa que vai aparecendo pelo caminho, sabe? Inúmeros confrontos que eles enfrentam, batalhas externas, disputas internas. E aí chega, por exemplo, na carta 10 de paus, o Jasão já tá, você imagina, né? Já passou por tudo que você possa imaginar. Chega na 9 de paus, que o Jasão já está perto lá do objetivo de conseguir o velocino, ele também sente o peso da jornada. Ele começa a sentir o peso,
Ele já tá cansado, sabe? Ele tá lá naquele arquétipo do guerreiro, né? Só que ele tá no arquétipo do guerreiro ferido, porque apesar de tudo ele continua a lutar, sabe? E sabe que não pode existir agora. E aí ele tá sentindo o mundo ali nas costas. Aí chega no 10 de paus, né? O fardo que o Jazão carrega no final da jornada é o seguinte, para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Ele consegue o velocino de ouro. Mas quando ele retorna para casa, para restaurar a sua posição, né, como herdeiro legítimo do trono, ainda precisa enfrentar desafios para conseguir esse lugar, sabe? Mas o fardo da liderança e das responsabilidades de tudo que ele enfrentou já estão pesando demais. E ele não tem quase mais força, porque ali, quando ele consegue o velocino, ele meio que encerra essa jornada. E a próxima jornada mesmo retornar e conseguir retornar o trono que foi, né, usurpado, que é outra jornada. Mas o cara já tá, desculpa a expressão, fudido. Ele já enfrentou tudo, tá? O mundo tá nas costas dele, sabe? O peso das responsabilidades, sabe? De liderar pessoas, de ser responsável por muitas coisas, de ver muitas coisas. E é isso que acontece na jornada quando a gente não delega as coisas. Não delega o que é necessário delegar, o peso que a gente está carregando. Porque quando você encerrar aquela jornada e tiver outra, você vai estar já na mesma situação que o Jazão, sabe? Sugado. Então, gente, é preciso que a gente faça essa harmonia, esse equilíbrio na nossa vida, para que a gente não chegue no final da vida e não tenha curtido, não tenha visto as coisas. Um grande arrependimento meu, eu sei que eu ainda não sou mais jovenzinha, mas também não sou velha, tô com 43. Mas assim, um grande arrependimento que eu tenho é de não ter conseguido viajar, de não ter ido eu queria ter ido para a Europa, eu queria ter ido conhecer outras cidades do Brasil, conhecer os países aqui da América Latina, não consegui. Espero que eu consiga ainda, dá tempo. Mas assim, sabe, a vida foi cruel e eu não soube lidar. Talvez pela falta de experiência, sabe, por nunca ter passado por aquilo. Tem uma coisa que né, aqui no caso, né, mesmo a gente cansada de guerra, como o Jazão, né, que cansou da guerra atrás da porra de um velocino de ouro para conseguir, né, os mitos gregos, né, gente, tem dessas coisas, né? Então, o Jazão, como o Jazão, quando a gente aprende na dura lição da vida, é lógico que a gente vai chegar numa fase que a gente vai entender que não dá para fazer aquilo de novo, porque a gente sabe que a gente não vai ter força e a gente tem a experiência de que aquilo também não dá muito certo, que existem outras formas de fazer. Então, por exemplo, para mim, que estou mais experiente, talvez seja mais fácil a partir de então eu conquistar as coisas que eu não fiz e que eu desejei, que eu não consegui fazer nessa fase da vida, porque eu estou mais experiente. Mas a custa de quê? Sabe? A custa de quê? Eu gostaria de ter feito isso mais jovem. Né? Agora eu tenho uma filha que já está, né, já tá com 16, indo para 17, já não é mais um bebê. Né? Quando é bebê é mais difícil mesmo. Mas, assim, eu gostaria de ter feito isso antes de ter sido mãe. Né? Para hoje ter essa experiência e talvez usufruir de uma forma diferente. Mas não foi possível. Sabe? Não foi possível. Então, o que eu quero dizer para vocês, e eu coloquei uma coisa muito, muito interessante no meu Instagram, na última sexta-feira, que eu digo que são as sextas de Vênus, né, as sextas venusianas, no meu Instagram, eu coloquei um Reels e falei justamente sobre a gente, em vez da gente se desgastar, como o Jazão fez, numa jornada, sabe? A gente fazer as coisas por etapas. Porque no final,
você vai estar no mesmo lugar, mas você vai estar com mais energia, sabe, para fazer as coisas. Então, por exemplo, se eu tivesse realizado o meu sonho de viajar antes de ter sido mãe, hoje eu não estaria com isso aqui, sabe? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Será que isso vai acontecer algum dia na minha vida? Eu já estaria mais tranquila porque eu já teria feito. E talvez uma segunda vez seria mais tranquilo, né? Então, é a gente desfrutar a jornada. Aí, Fabi, como que eu vou... Aí entra aquilo que eu falei lá no começo, né? Da questão social. Como que eu vou fazer isso? Sabe? Trabalhando 10 horas por dia. Gente, a gente, às vezes, tem que... Eu não vou dizer aqui que... Não vou dar aqui solução de coach, né? Que é, você tem que usar o que você tenha, sabe? Uma solução meio de coach. Mas assim, não tem muito para onde correr. O que é preciso fazer é, durante essa jornada, se preparar para conseguir algo melhor, sabe? Algum curso que você queira fazer, alguma coisa que te tire deste lugar. Então você tem que usar o lugar que está te sugando para te tirar desse lugar. Certo? Fabi, como é que eu vou fazer? Eu pago aluguel, pago conta, pago não sei o quê. Por isso que eu falei, não é uma solução de coach, mas é o que dá para fazer. Outra coisa é a gente também cobrar por uma diminuição, cobrar, né, que eu digo, os nossos governantes, né, e aqui sem lado A, lado B, não é disso que eu estou falando, mas uma jornada menor de trabalho, menos exaustiva, sabe? Uma jornada que não seja 6 por 1, que isso não é humano, não é humano essa jornada de trabalho, sabe? Uma jornada menos exaustiva, a questão de transporte público, que também é muito cansativo para quem trabalha, sabe? Em vez das oportunidades de trabalho serem muito centradas, por exemplo, num centro, serem mais divididas por bairros, sabe? As pessoas terem mais condições de terem casa própria, perto do seu trabalho. Então, tudo são questões sociais aí, políticas, sim, por que não, que podem ajudar a dar esse alívio, sabe, dessa jornada que é desgastante. Então, a gente pode. Aqui a gente tem, né, infelizmente, um papo meio de coach, que é a gente não vai conseguir fazer essas mudanças todas agora, votar melhor, votar em representantes que representem a classe trabalhadora e as pessoas que têm essa jornada e que possam fazer alguma coisa pela gente, é o que pode ser feito, cobrar também, sabe? E também, enquanto isso não acontece, é usar esse período que você está num trabalho que talvez você não goste, que te sugue, usar ali, né, num processo devagar, de meses, usar esse tempo para você sair disso, sabe? Seja para montar um negócio próprio, seja para você fazer um curso, seja para você melhorar um pouco as suas questões, sabe? É fazer por você e também pelo país, né? Pela nossa sociedade. Aqui falando país porque somos brasileiros, né? Mas é uma questão aí que a gente tem até mundial sobre isso, né? Social. Mas, assim, o que a gente pode fazer pelo Brasil nesse momento, que é abranger a gente, né? Que é votar melhor, gente. Votar em pessoas que representem a nossa classe social, representem os trabalhadores, que tenham uma proposta viável de transporte público, sabe? Viável de melhorias no horário de trabalho, viável de salário, né? Não adianta aumentar o salário ou manter o salário e as coisas aumentarem. Então, sim, a gente precisa pensar de forma política, sabe? Não partidária, mas política. E também fazer o que a gente pode fazer pela gente mesmo no momento, que é delegar, aqui como eu falei, as responsabilidades, sabe? Você é mulher, você é casada, trabalhou o dia todo, chegou em casa, o marido ainda quer que você vá pra porra fazer a janta, vamos dividir aí, vamos ajudar aqui, sabe? Tem muito cara legal, mas também tem muito cara escroto, eu sei porque eu vejo as histórias, né?
Então, você é mãe, sabe? É, vai delegando com o pai, vai delegando com a rede de apoio, os avós, sabe? Quem pode te ajudar a você cuidar de você, às vezes estudar. Enfim, sabe? Fazer esses pequenos feitos que eu sei que são desafiadores, né? Para muitas questões, mas a gente precisa fazer, gente. Sabe? Precisa fazer. Precisa, às vezes, abrir mão, desistir de algo. Desistir não é fraqueza. Ou, pelo menos, manter baixo por um tempo, até você conseguir. E fazer um planejamento pessoal, né? E é isso no seu microcosmos. E no seu macrocosmos é a questão social, política e econômica que a gente vive. Certo? Então, é isso, gente. 45 minutos de episódio. Eu acho que eu passei aqui a ideia, sabe? Abra mão, delegue. Quando você se sentir sobrecarregado, sobrecarregada, bote para fora, converse, peça ajuda. Não tenha medo de tirar a armadura aí de guerreira, sabe? Às vezes a gente precisa, porque até a armadura que nos protege é pesada. Então, e usa o sistema contra o sistema, né? Que é tentar sair aqui minimamente, né? Mas no modo geral, a gente precisa pensar no macrocosmos, que é o macrocosmo político-social, e também no microcosmos nas nossas pequenas ações. Certo? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de aqui seguir aqui esse podcast, né? Aqui no Spotify. Não esqueça de entrar lá no meu Instagram, de me seguir lá no Instagram. Sempre estou trazendo os links, as novidades, as coisas que eu faço. Eu também tenho uma newsletter que você recebe alguns e-mails meus. Aí é bem pessoal, eu trago questões bem pessoais. Também trago tudo que eu estou fazendo na semana, né? Ou pelo menos tento informar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até semana que vem.